João capítulo 10 é o texto que nós estamos lendo nessa ministração que estamos fazendo homeopaticamente, né, gente? Cada dia da festa a gente ministra um pouquinho. E eu estou falando sobre impressões proféticas da festa da dedicação de 2019. Este é o nosso tema. Amém? Depois vai ter por escrito para vocês ali na porta. Eu não coloquei, esse ano eu estou fazendo umas coisas meio diferentes assim, né? Mas é que Deus falou para mim e para a pastora que a festa esse ano seria diferente. E está sendo. Você pode perceber que há um mover diferente do Espírito, há uma ênfase diferente na palavra, né? Mas amém. A festa é dele, não minha. Primeiro dia eu falei uma bobagem, eu falei assim que ele era o convidado principal da festa, mas aí eu me dei conta e já corrigi na hora. Eu disse, não, peraí, ele é o dono da festa, o convidado sou eu. Então ele é o dono, irmãos, os convidados somos nós. Amém? João 10, 22 em diante. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. Quanta gente está procurando ouvir uma palavra de Deus onde Deus já falou, né? Às vezes Deus já falou, irmão, que nós precisamos ouvir há muito tempo, de muitas maneiras, e nós aqui não percebemos ainda, né? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Olha uma primeira característica da ovelha aqui. A ovelha é um animal crédulo. Ela crê, ela confia. Por isso ela segue com o restante do rebanho o pastor. Então, primeira característica aqui da ovelha, ela crê. É fácil você ver quem é ovelha e quem não é. Primeira marca é essa: quem é ovelha crê. Simples assim. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas duas características aqui da ovelha. A ovelha ouve. Eu ministrei, eu acho que foi o ano retrasado, né? Que a festa da dedicação, o decreto foi dentro do rebanho, perto do pastor. Vocês lembram que tinha um monte de decoração de ovelhinha aqui, né? Eu ministrei sobre as características da ovelha. Naquela época, exaustivamente eu falei desse assunto, né? Na biologia, né? E fazendo uma comparação com as características espirituais, porque assim como é no mundo físico, é no mundo espiritual. Então, outra característica aqui: ovelhas são animais auditivos, né? A ovelha, ela não tem uma boa visão, ela é meio míope, mas com relação à audição, pouquíssimos animais ganham dela, ou se equiparam a ela, se equivalem a ela. Então, segunda característica: ovelhas ouvem. E o que elas ouvem? Fofoca? O que elas ouvem? Murmuração? O que elas ouvem? Reclamação? O que elas ouvem? O lobo uivando? O que elas ouvem? Elas ouvem a minha voz, diz Jesus. A ovelha, por ter a audição apurada, ela não ouve outro tipo de comando, né? Escutar é uma coisa, ouvir é mais além. Ela até pode escutar um monte de sons à sua volta, mas ela ouve e absorve e interioriza
Só um comando. No seu DNA tem um registro, e o registro é aquela voz, a voz do pastor, que tem que ser a voz da palavra. Aleluia. Um dia eu vou fazer uma ministração só sobre pastores, né? Eu já fiz só sobre ovelha, né? Só sobre pastores. Tem que ser a voz da palavra. Outra característica, né? Elas me seguem. Querendo ou não, gostando ou não, você já percebeu como nesse mundo todo mundo segue alguém ou segue alguma coisa? E é inconsciente até. É inconsciente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, de uma forma ou de outra, o ser humano é um seguidor por natureza. Então, a questão não é essa, mas sim quem estamos seguindo, o que estamos seguindo, qual discurso estamos seguindo. Então, as ovelhas do Senhor seguem o Senhor. Qual é a recompensa? Verso 28: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Qual é a mentira que o diabo tenta contar para você? Que seguir Jesus não vale a pena e que você vai perecer. E muito crente tem se desviado na nossa geração acreditando nessa mentira. O diabo tem mentido, dizendo que seguir Jesus não vale a pena e que você vai perecer. Mentira. Jesus diz: me segue e eu te dou a vida eterna. Quanto mais você segue, mais vida. Quanto mais você segue, mais vida. Jamais, olha a palavra que está aqui, perecerão. Ah, mas e as lutas, as tribulações, as aflições? Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Ovelha anda em terreno acidentado, muitas vezes, e ninguém as arrebatará da minha mão. O diabo tem falado para muita gente que vai roubar, que vai matar, que vai destruir. Mas Jesus diz aqui que se você é ovelha de verdade e você está seguindo a Ele, ninguém vai te arrebatar da mão do Senhor. Amém? Verso 29: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha isso, irmãos. O que Jesus compartilha conosco? Aquilo que Ele recebeu do Pai. E o que Ele recebeu do Pai, Marcelo? Aquilo que é maior que tudo. O diabo percebeu isso lá em Gênesis capítulo 3, no Éden. E ele veio com uma conversa fiada nos ouvidos de Eva e conseguiu fazer uma barganha. E qual foi a conversa fiada do diabo? Foi a insinuação de que Deus de alguma forma estaria escondendo algo, de que Deus de alguma forma estaria enganando eles, de que Deus de alguma forma estaria sendo desonesto e manipulador com eles. E não é isso que o diabo tem mentido até hoje para muita gente, inclusive muito crente dentro da igreja. Porque o diabo sabe que o que você tem de Jesus é precioso, é inegociável, e ele quer ter isso. Então, é que nem a barganha do diabo, irmão Heráclito, é que nem aquele quadro antigo que tinha no programa do Silvio Santos, que o cara entra numa cabine, bota uns fones, e você quer trocar um carro zero por uma meia furada? Sim, sim. Você quer trocar uma meia furada por uma casa própria? Não, não. E tinha gente que saía dali com a meia furada, um abacaxi, uma roda de bicicleta. Mas tinha gente que saía dali com um carro zero, com a casa mobiliada, com uma casa própria, enfim. Todo mundo aqui viu isso, acho que menos a minha filha Rebeca, né? Então,
acontecia? Como é que o cara trocava o precioso muitas vezes por aquilo que não valia nada? Porque ele estava com os seus ouvidos tampados. O diabo não precisa matar você, meu irmão, basta ele te ensurdecer. É verdade. Então nós não podemos nos deixar ensurdecer pelo maligno. E como é que o maligno ensurdece uma ovelha? Enlouquecendo-a. Como é que o maligno enlouquece uma ovelha? Não é tirando o som, mas sim acrescentando um monte de sons paralelos. Tem muita gente, irmãos, na nossa geração que está ficando ovelha louca por aí. Entende? Até gente, muitas vezes, de liderança, de pastorado, de linha de frente. Por quê? Porque tem um monte de vozes e ele está dando ouvido, ela está dando ouvido para um monte de vozes que estão concorrendo com a voz do Senhor e até procurando abafá-la. E essa confusão é no sentido de levá-lo a negociar aquilo que ele recebeu do Senhor, que Jesus diz que é maior do que tudo e do que todos. Negociar por uma quinquilharia, por uma porcaria, por um prato de lentilhas. Então Jesus diz assim, verso 30: eu e o Pai somos um. Olha o chamar aqui. É a unicidade do Senhor. Quem é Jesus? Jesus é Deus Filho. É Deus na pessoa do Filho. Eu preciso de uma intervenção de Deus na minha vida. Quem vai fazer isso? Jesus. Na pessoa do Espírito Santo. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Irmãos, quantas vezes quem foi chamado para ser povo e deveria ser povo, está querendo tacar pedra em Deus? Nós não fomos chamados para jogar pedra em Deus, em Jesus, mas sim para adorá-lo em espírito e em verdade, para estar com Ele, para andar com Ele. Amém? Se tiver que tacar pedra em alguém, taca pedra no diabo. 32, mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas querem me apedrejar? A ovelha confusa, acontece isso, ela pensa que o bom é mal, que o mal é bem. Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejar, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Eu pergunto, como é que Deus pode se fazer de Deus? Deus não pode se fazer de Deus, porque Ele é Deus. Deus é o que é. Quando Moisés perguntou lá na sarça ardente: quem eu digo que me enviou? Ele disse o quê? Diga que o eu sou te enviou. E o que tu é? Eu sou o que eu sou. Isso significa o quê? Que Deus é a essência de tudo e de todos. Amém? Jesus disse: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Se Ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Opa, a Escritura não pode falhar, ela é infalível. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? É interessante que aqui nós temos o verbo, a palavra, citando a palavra. Deus
Pode parecer isso esquisito, mas vou dizer, Deus é bíblico. Então, que direito teríamos nós, a igreja de Deus, de não sermos bíblicos? Não tem escapatória, irmã Rosália. É a oração e o ensino da palavra, irmã Lina. A igreja anda nesses dois trilhos. A igreja é o corpo que se sustenta em cima dessas duas pernas. E ponto. Não tem que inventar. Não tem como nós aperfeiçoarmos o que já é perfeito. O que é perfeito, a gente pratica, a gente recebe, a gente interioriza, a gente absorve, a gente crê, a gente vive. E pronto. A novidade da vida espiritual é Ele. Ele faz novas todas as coisas. Renova as suas misericórdias a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. E ao mesmo tempo Ele consegue ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vai entender um troço desse, mas não é para entender. Tem coisa que não é para entender, que é para crer, porque Ele é Deus. Tem coisa que você primeiro entende, daí crê. Tem coisa que você primeiro crê, daí entende. E tem coisa que você crê, aparentemente entende, mas só vai entender de fato lá. Por quê? Porque as coisas ocultas pertencem a Ele, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos. Olha ali. Se não faço as obras de meu Pai, não acreditem em mim. Deus é tão convicto de si que Ele coloca a si mesmo à prova. Por isso que lá no texto de Malaquias, texto conhecidíssimo que a gente usa muito com relação aos dízimos, ele diz: fazei prova de mim. Só quem pode dizer isso é quem é convicto de quem é quem é convicto da sua personalidade, da sua identidade. Isso é essa palavra que eu estava procurando. Da sua identidade, irmãos. Assim como o nosso Deus é convicto da sua identidade, a ponto de se colocar sem qualquer sombra de dúvida à prova a si mesmo e a sua palavra, nós precisamos ser um povo convicto da nossa identidade. Há muitos anos eu tenho pregado sobre a maturidade. Esse é um problema que tem afetado a igreja, a infantilidade. Quando na Idade Média eles quiseram fazer uma cruzada de crianças, o resultado foi um desastre, foi um fracasso. Isso está registrado na história. Na cruzada das crianças, criança não liberta Jerusalém, criança não luta guerras. E daquelas milhares de crianças que foram recrutadas por toda a Europa, a história nos registra que a maioria morreu, e quem não morreu, quando chegou lá, foi escravizado pelos islâmicos. Então o Senhor quer encontrar em nós um povo maduro. Temos o período da infantilidade, da criança espiritual, mas não podemos, irmãos, ser eternas crianças. Temos que crescer, temos que avançar, temos que amadurecer, temos que progredir. Então, qual é a característica de alguém de fato adulto? É que ele tem identidade. Ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele vai. Ele sabe com quem ele anda e quem anda com ele. Ele sabe discernir os ambientes. Eu tenho falado isso muito com os meus filhos que estão aqui.
Aprender a discernir os ambientes. Porque tem ambiente que não é para o crente, e a gente tenta muitas vezes se enganar a si mesmo com aquele discurso: ah, mas isso aí não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sim. Esse negócio do nada a ver é um mecanismo de auto-engano da nossa alma, para tentar justificar uma coisa que no fundo nós sabemos que está errado. No fundo nós sabemos que não é ambiente para nós, que não são companhias para nós, que não são conversas para nós, mas nós muitas vezes, por medo de quebrar uma convenção social, por medo do que vão falar, do que vão pensar, do que vão achar, ou se vão querer continuar andando conosco, ou tendo algum nível de amizade conosco ou não, acabamos negociando alguma coisa para estar em determinados ambientes que não deveríamos estar. Mas isso é uma outra mensagem. Os problemas da igreja, na sua maioria, não têm sido doutrinários, mas sim, eu tenho observado isso, 25 anos de ministério. Eu tenho observado que a maioria dos problemas da igreja são problemas de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento consigo mesmo. E esses problemas relacionais, eles têm a sua raiz no conflito, na crise de identidade que muitos ainda vivem. Por isso que a festa da dedicação é importante, por ser importante, o diabo se levanta tanto em mão e volta para nos impedir de fazer e para impedir as pessoas de vir. Porque a festa da dedicação é esse o discurso de Jesus que nós estamos lendo aqui na festa da dedicação. Na festa da dedicação ele vem estabelecendo a sua identidade messiânica. E por que ele faz questão de firmar a sua identidade? Por que ele faz questão de firmar a sua identidade se ele já é Deus? Para nós percebermos isso e firmarmos nele a nossa identidade. Por isso todo esse discurso aqui. Você acha que Deus precisa fazer discurso do homem? Para alegar quem ele é? Mas todo esse discurso aqui, o Espírito Santo mandou João registrar no Evangelho. Você já parou para pensar por que a Bíblia está escrita? O Espírito Santo mandou João registrar tudo isso aqui no Evangelho. Para quê? Para você ler e dizer: uau, essa é a identidade dele. Essa é a minha identidade. Então está aqui o caminho. O caminho é Ele. Mas se fácil vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Olha o homem tentando prender a Deus. Deus não se prende a nada nem a ninguém, porque Ele não pode ser contido por nada nem por ninguém. Ele é Deus, e não nós. Deus é eterno demais, grande demais, poderoso demais, tremendo demais, para caber dentro de uma estrutura denominacional, filosófica, teológica, organizacional, mental. Eu quero adorar a Deus, andar com Ele, mas tem que ser do jeito que eu penso que é, do jeito que eu penso. Meu irmão, nós temos que ter a mente de Cristo e não ficar pensando aí essas coisas que a gente muitas das vezes fica pensando, porque senão só sai caraminhola, né? Para um pouco para pensar quantas caraminholas você pensou nos últimos dias. Não me responda, porque eu não quero saber da sua, já tenho as minhas, né? Isso é um problema seu.
Mas quanto a caraminhola a gente pensou, e pior não é pensar só, é falar, né? Nos últimos dias. Então nós temos que deixar a mente de Deus entrar na nossa e tornar os pensamentos de Deus os nossos pensamentos. Tem um hino do pastor Antônio Cirilo que eu gosto muito, que ele canta assim: os teus pensamentos maiores do que os meus, dá-me o teu entendimento, ó Deus, eleva-me, eleva-me. Quando os pensamentos de Deus se tornam os nossos pensamentos, nós somos elevados. E aí a gente para de brigar com unhas e dentes por tanta bobagem, irmãos, como muitas das vezes a gente briga, como muitas vezes eu brigo, você briga, a igreja briga. Aquelas besteiras de discípulo, né? Quem é maior? Lembra dessa? Eles estão no caminho com Jesus, né? Começa um buchicho lá atrás da fila, né? Quem é maior? Né? Jesus olha, para e diz: o que vocês estão falando aí? Né? Eles ficam meio assim, daqui a pouco sempre tem um bocudo, né? Sempre tem a pastora Dona e o pastor Alessandro no grupo, né? O bocudo, né? Eles estão falando aqui, nós estamos debatendo quem é maior, né? Irmão, maior é Deus. A igreja somos nós, e quem cuida de igreja, cuida de algo que não é seu. É verdade. Porque eu e líder nenhum morreu por nada aqui. A gente é tão ruim de jogo que se fosse por morrer por nós mesmos, a gente amarelava. E não morreu. Então ele morreu por todos nós e nos comprou com o preço do seu sangue. A igreja é dele e não nossa, de denominação nenhuma, de líder nenhum, é dele. E qualquer um de nós aqui, por mais liderança que tenha ou venha a ter, cuida de algo que não é seu. Oi? Sim. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas, lembra? Glória, pois, a ele. E aí a gente fica aí muitas vezes com essas bobeiras aí: quem é maior, quem é que vai sentar na direita, quem é que vai sentar na esquerda, né? Tem vergonha de ir lá falar, manda a mãe, que nem aqueles caras lá mandaram, né? Os filhinhos da mamãe, né? A gente fica com essas histórias, né? Quando é que vai se restaurar o reino? Jesus diz: cara, vocês não entenderam nada, não compete a vocês estabelecer os tempos, as épocas, não compete a vocês, né? Isso aqui é dado pelo meu Pai, quem vai sentar à direita, à esquerda, né? Quem é maior é o cara que serve, né? Então, você tem que entender a essência do Evangelho, é o que Jesus está dizendo nas entrelinhas, né? Você tem que me seguir e servir e me obedecer e viver a minha palavra e deixar essas bobagens para lá. Amém, Jesus. Irmãos, no bom e simples português é isso, é deixar essas bobagens para lá. E eu vou encerrando já. Olha só, eu nem falei do meu papel aqui. Vamos ver amanhã o que Deus reserva. Amanhã é o último dia que vocês vão me suportar, né? Aí sexta é o pastor Vladimir, sábado é o pastor Claudinei, e domingo é pregador surpresa. Domingo eu só faço procedimento, viu? Entrega do óleo, né, e tal, né? Mas quem vai pregar a palavra é surpresa. Bom, então vamos lá. Vamos para o final aqui do texto. Verso 40: novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Interessante, né? Aonde começou o ministério de Jesus? Quando ele saiu das águas do batismo. O que aconteceu lá?
a Trindade, né? O Filho saindo das águas, o Espírito descendo sobre ele na forma corpórea de pomba, e a voz do Pai falando do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem está todo o meu prazer. O prazer do Pai está no Filho, irmão. Então, se você não tiver no Filho, o Pai não tem prazer em você. É simples assim. Como diz o Parnanguara, pega nele. Pega nele. Entendeu? Então tem um monte de gente por aí querendo fazer um monte de coisa para agradar a Deus. Isso aí tudo para Deus não vale de nada se não estiver no Filho. Porque o prazer do Pai está no Filho. Por isso que a igreja é o corpo do Filho, é o corpo vivo de Cristo. E é interessante que Jesus sempre volta para o início, né? Depois de toda essa conversa aqui, Jesus volta lá para o primeiro lugar onde começou o seu ministério público. Por que ele faz isso? Para mostrar que a festa da dedicação não é só a oportunidade de dedicar a sua vida a Deus, no sentido de uma continuidade para quem já vem se dedicando, mas é a oportunidade também de um recomeço para quem deixou de se dedicar. Vai voltar lá para o princípio, vai voltar lá para a raiz, vai voltar lá para a origem. E é interessante que ele permanece ali, e o pessoal vai até ele. Quem era esse pessoal? O pessoal que ouviu o que ele pregou lá na festa. E eles fazem um comentário interessante, irmã Marlene. João não fez nenhum sinal, mas tudo que disse a respeito deste homem era verdade. É interessante, porque João, dos profetas, é o maior. Jesus disse isso, Deus Filho disse isso. Dentre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João. Interessante que o maior dos profetas não fez nenhum milagre. O que será que Deus está querendo dizer então, irmã Cristiane? Que nós temos é que andar atrás da palavra profética que aponta para o Messias, porque foi isso que João fez. E não ficar correndo atrás de milagre por aí, atrás de sinal por aí. Por quê? Porque uma igreja que fica correndo atrás de milagre e de sinal, apesar de eu crer nele e eu saber que eles acontecem, mas ela corre um risco muito grande se enfatiza só isso. Por quê? Porque o diabo também produz milagres e sinais e maravilhas. E às vezes tem muita coisa por aí acontecendo que é o diabo fazendo, e tem muita gente achando que é Deus, dando glória a Deus e aleluia, por falta de discernimento espiritual, por falta de intimidade com o Filho. Então o maior dos profetas, já parou para pensar nisso? Não fez nenhum milagre, porque ele apontou para o milagre maior, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é o candelabro, que é a lâmpada, que é a palavra, que é tudo, que é Deus. Ele apontou para Jesus, e tudo que ele disse de Jesus era verdade. E o milagre maior é o novo nascimento. João nem estava ministrando mais lá, mas havia uma unção residente naquele lugar. E ali muitos creram nele, em Jesus. Ali o milagre maior aconteceu, por intermédio do ministério de João, do testemunho de João. Aquilo que antes era um sinal profético, um apontamento profético, um discurso profético, João não estava mais ali. O profeta passa, mas a mensagem fica, porque a mensagem é eterna. A mensagem é a palavra de Deus, se o profeta for verdadeiro. O profeta nem estava mais ali ministrando, mas a mensagem naquele mesmo lugar que o profeta ministrou, ela estava em carne e osso, ela estava materializada, ela estava encarnada ali, e eles identificaram isso e creram nele. Precisamos identificar o Senhor para poder crer nele. Que você fique com essa palavra no teu espírito. Amém?
Eu ia ministrar outra coisa até hoje, mas a gente sentiu o mover nessa direção. Então, amém. Amém? Fique em pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele. Quero pedir que a pastora Dona erga a sua voz e faça uma oração. Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua presença, te louvamos pela vida de cada irmão que aqui está. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que tem sido um alimento tão poderoso nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelo teu Espírito Santo, que tem intercedido por cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela direção, pelo bom propósito que tu tens estabelecido para cada um de nós. Senhor, continua conosco. Continua a operar os teus grandes milagres. Senhor, nós estamos santificando e dedicando a nossa vida ao altar da tua casa. Senhor, não somos merecedores, mas a tua palavra fala que quando nós te agradamos, o Senhor concede o desejo do nosso coração. Então, Deus, que cada coração aqui possa ser, ó Deus, agraciado pela tua mão poderosa e pelos teus milagres. Assim nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor. Gente, antes de vocês irem embora, todas essas palavras aqui vão estar no nosso canal no YouTube, viu? Eu ainda estou editando, então fica na fé que a promessa vai chegar. Ah, eu e a Rebeca estamos editando, ainda que nós estamos brigando com os editores de texto lá, mas vamos vencer em nome de Jesus essa batalha, tá? E aí lá no canal você inscreve, tá? A Verdade em Destaque. A Verdade em Destaque. Entra, aperta inscrever-se. Depois tem um sininho lá que você aperta ali e vai aparecer assim, todas. Você aperta todas. Para toda vez que eu colocar um vídeo novo, um estudo novo, uma palavra nova, vai aparecer um aviso para o teu celular, tá? E depois você vai assistindo ali, vai dando os joinha, tá? Isso aí é importante para o nosso canal. Amém?